Hoje nós vamos falar sobre essa ida e vinda do governo, né, quanto ao Ministério da Saúde, em relação à portaria que primeiro considerou o Covid-19 como doença ocupacional e logo em seguida saiu uma nova portaria dizendo que Covid-19 não era doença ocupacional. O objetivo desse vídeo é deixar claro a possibilidade de que Covid-19 seja considerado doença do trabalho, independente de portaria do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Previdência e Trabalho, de qualquer secretaria. Porque existe uma lei definindo o que é que caracteriza uma doença do trabalho. Então, vamos começar aqui, eu vou ler aqui, vamos começar por essa grande insegurança jurídica, né? Ontem saiu a manchete aqui no jornal: governo cancela portaria que incluía Covid-19 como doença do trabalho. Aí você que está aqui me assistindo pode achar, então está resolvido. Covid-19 não é mais doença do trabalho, não tem a menor possibilidade de ser considerada como doença do trabalho. Não é nada disso. Apenas a portaria que incluía a Covid-19 numa relação de doenças do Ministério do Trabalho, né, da Secretaria de Previdência e Trabalho, ela foi cancelada, só isso. Essa portaria da quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, a portaria 2.345 de ontem, ela tornou sem efeito a portaria 2.309 de 28 de agosto. Aí está aqui, ó. O Ministério da Saúde cancela a portaria que classificava a Covid-19 como doença ocupacional. Então, isso está cancelado. Saiu uma portaria dizendo que Covid-19 está na relação de doença ocupacional e depois saiu outra portaria dizendo não, ela não está. Aí eu chamo vocês, vou ler outro trecho aqui da Lei 8213 de 91. 8213 de 24 de julho de 1991. Essa lei, ela dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. É uma lei previdenciária. Existe nessa lei, deixa eu chegar aqui, o artigo 20, que diz o seguinte, presta atenção para que vocês entendam a minha conclusão. Consideram-se acidente do trabalho, dos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Aí ele vem falando aqui, doença profissional, assim entendida ou desencadeada, né? Consideram-se, artigo 20, consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1º, doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. E aí, você chega mais adiante, tem um parágrafo 1º, né? Tem o inciso 2º. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Aí tem um parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho. Doença degenerativa, por exemplo, a pessoa tem um câncer. A inerente a um grupo etário, a pessoa tem uma doença por conta da velhice. A que não produz incapacidade laborativa, aquela que não lhe incapacita. Você pegou uma gripe, mas não é simples, é uma gripe normal, não lhe incapacita. Letra D, é aqui que eu quero chamar a atenção. A doença endêmica, a Covid-19 é uma pandemia, uma doença endêmica, adquirida por segurado, habitante em região que ela se desenvolva. Veja, ele está dizendo lá em cima, não são consideradas como doença do trabalho. Aí ele diz, endêmica que você adquiriu numa região que a doença está se desenvolvendo. Aí aqui é onde entra o grande problema. Vírgula. Salvo quer dizer exceção, salvo comprovação
de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o que é que o artigo 20 dessa lei 8213/91 está nos dizendo? É uma lei de 1991, nós estamos em 2020, e ela está acima de qualquer portaria. O que é que ela diz? Olha, chikungunya, dengue, não é doença do trabalho. Porém, só estou dando um exemplo para não falar de Covid. Se aquele trabalhador, aquele empregado, ele trabalha num laboratório de pesquisa e tem contato com os mosquitos que transmitem essas doenças e ele for contaminado, ela será considerada doença do trabalho. Por quê? Porque vai entrar nessa exceção aí, salvo se houver exposição, salvo comprovação de que é resultante, quer dizer, a doença, a pessoa pegou, foi resultado da exposição dela para o contato direto. Se a gente chegar no Covid-19, imagine um enfermeiro que trabalha numa UTI que só tem paciente de Covid. Se ele contrair Covid, será entendido como doença do trabalho. A presunção, pela visão dessa lei, que eu acho que é o caminho correto, e o Supremo sinalizou nisso quando cancelou o artigo 29 da medida provisória 927/2020, que veio a caducar, é que a regra é que o trabalhador não contrai Covid-19 em decorrência do trabalho. Essa é a regra. A presunção. Qual é a presunção? Não, a Covid-19 está em todo canto, no transporte coletivo, no shopping, na entrada do shopping, no meio da rua, se eu vou numa repartição pública, se eu estou num elevador, eu posso contrair, em qualquer lugar você pode contrair Covid-19. Então, a presunção é de que ela é contraída em qualquer ambiente e não decorrente do trabalho. Porém, se ficar demonstrado que aquela empresa não teve os devidos cuidados, não cumpriu com as normas de combate ao Covid e o empregado se contamina, esta empresa, em linha de exceção, porque salvo é uma exceção, poderá ser responsabilizada pela contaminação. Por exemplo, o empregado mora sozinho, vai de casa para o trabalho no carro dele, mas chega na empresa, a empresa tem um refeitório gigante, aglomera, faz reuniões semanais, aglomera, não tem distanciamento, o banheiro é coletivo, não fez separação, não criou uma regra, não cobra que as pessoas usem máscara. Resultado, se essa pessoa contraiu o Covid-19, ela poderá sim responsabilizar o empregador pela via de exceção. Então, essa portaria que foi cancelada, ela dizia que a Covid-19 já era uma doença ocupacional. A presunção estava ao contrário, invertida. E agora, a possibilidade existe, mas caberá ao empregado que se contaminar demonstrar que o empregador colocou ele nessa exposição, salvo comprovação de que é resultante de exposição. Caberá ao empregado provar isso. Precisa ser provado esse nexo de contaminação com a empresa. Em síntese, é que nada mudou. Tudo que eu escrevi no meu blog lá, Trabalhismo e Debate, desde o início da pandemia, desde março, eu estou mantendo, porque essa portaria que começou e foi cancelada não altera em nada, vai valer a Lei 8213/20. E é isso que os juízes vão considerar na hora de julgar um processo que se cobre uma indenização por Covid-19. É isso aí. Tchau.